Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero trazer aqui o abraço da nossa igreja ali, congregacional ID no Belém, para os irmãos. Pastor Liabe, parabenizando assim pelos seus 81 anos de vida, né? 81 anos de vida. Deus abençoe, Pastor Liabe, essa igreja, 65 anos. E parabenizando também pela iniciativa da Escola Dominical, pela diretoria, todo ano, por esse seminário que faz, e com certeza é um momento muito especial. O seminário com o tema desse ano. Qual o tema desse ano? Olha aí, o ensino que transforma. Parabéns ao Mariano, à Osana, a toda a diretoria da Escola Dominical, tá bom? E vocês erraram num ponto em me convidar para falar aqui. Desculpe, mas ninguém é perfeito, né? Então vocês erraram dessa vez de novo. Eu quero agradecer a Deus pelo tema que foi passado para mim. Eu quero compartilhar hoje sobre a questão de dependência, de confiança em Jesus e em Deus. Mas eu fiquei com o coração assim muito para lá e para cá. Portanto, eu escolhi um livro da Bíblia para a gente não ficar criando assim alguma coisa. E o livro que eu escolhi foi o livro de Abacuque, que você já leu. O livro tem 3 capítulos. 3 capítulos, nós não vamos ler todo o livro, mas é profeta menor. Abacuque é a proposta para essa manhã. E nós queremos aprender um pouco sobre Abacuque. Tá bom? Eu quero dizer para você que também está comigo a diaconisa Neide, que é minha esposa, está aqui, ela veio hoje, graças a Deus, está firme com Jesus, 21 anos de casado, em muitos momentos ela quis desviar por causa de mim, mas a gente está firme na presença de Jesus Cristo. Amém? Abacuque é o livro que nós vamos estar trabalhando nessa manhã. Então vamos tentar trabalhar em cima desse livro de Abacuque. Confiança e dependência de Deus. Nós vamos tentar entender um pouco o contexto e desse contexto fazer aplicação para os nossos dias atuais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade e pela oportunidade especial de estar aqui nesse seminário, nessa igreja, juntamente com os meus irmãos. E a nossa oração é que o Senhor, com a tua misericórdia e compaixão que o Senhor tem por nós, que o Senhor fale conosco, ó Deus, que nessa manhã nós saiamos daqui, ó Deus, alimentados, fortalecidos, cheio de esperança, cheio de amor pelo Senhor. Portanto, nós nos colocamos diante do Senhor como os dependentes de Ti e dizemos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então. É um privilégio para mim usar a tecnologia. Eu quero dizer que está aqui no meu programa aqui, e você vai acompanhando aí na Bíblia, e tem um slide ali exatamente para facilitar a memorização da aplicação dessa palavra de hoje, tá bom? Vamos lá. Em tempos difíceis, é o tema que nós demos para esse momento, nós devemos confiar e depender de Deus. Amém? O livro de Abacuque, profeta, não se fala muita coisa, a Bíblia não fala muita coisa de Abacuque. A Bíblia não relata se era casado, quantos filhos, os pais, mas o que temos desse profeta é que ele profetizou para o povo de Judá. O povo de Israel é uma outra tribo e Judá é outra tribo. Já estamos depois da divisão. Então, Abacuque é levantado por Deus para falar exatamente para o povo de Judá. E Abacuque é contemporâneo ali de Jeremias.
profeta Jeremias, profeta maior. E Deus, então, levanta o profeta Abacuque, e todo o livro de Abacuque aqui não tem a questão que nós encontramos nos outros profetas menores, como aquelas profecias. Abacuque é basicamente assim um poema, uma oração, que ele faz ao Senhor. Tanto é que no capítulo 1 aí nós vamos estar percebendo exatamente isso. E nesse momento aqui, Abacuque não estava passando por um momento muito fácil ou simples. O povo de Judá estava passando uma situação complicada, tanto na questão espiritual, questão moral, a questão social. O povo estava em desespero. A violência estava aumentando, a corrupção estava aumentando, e a atualidade e o contexto atual daquela situação era extremamente difícil para o profeta. E aí, logo no início, o profeta Abacuque começa, e você vai perceber aí, e aí eu quero entrar no capítulo 1, você vai perceber o sentimento, a situação de Abacuque. E você vai perceber aí, eu queria que você lesse para mim, vamos acompanhar do versículo 1 em diante, e eu queria, nesse momento, fazer com que vocês participassem comigo dessa leitura. Perceber aí, eu queria que você lesse para mim, vamos acompanhar do versículo 1 em diante, e eu queria, nesse momento, fazer com que vocês participassem comigo dessa leitura. Eu vou fazer o seguinte: o nosso licenciado presbítero missionário evangelista Valmir vai ler do versículo 1 até o verso 5. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, que tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Amém. Obrigado. Os irmãos entenderam? Qual é a pergunta de Abacuque? Até quando, Senhor? Do versículo 1 até o verso 5, você, de repente, começou a entender aí o contexto que ele está passando. Até quando essa violência vai estar aumentando? Até quando a injustiça vai estar aumentando? Até quando, Senhor? Até quando essas questões morais vão estar acontecendo no nosso meio e nos afronta de tal forma que, de repente, a nossa fé se perde? Até quando? Até quando essas questões espirituais, a fé do povo está se perdendo? Até quando, Senhor? A miséria, a corrupção, até quando? Porque a lei não se aplica dignamente. Está tendo uma certa injustiça nessa lei. Até quando essas coisas vão estar acontecendo? Abacuque começa assim. E aí, você pega esse contexto de Abacuque e você fica pensando no teu dia atual. Tem alguma semelhança com Abacuque e o dia atual? E aí você pega exatamente esse contexto de Abacuque e o nosso contexto. Qual é a nossa situação atual? O que nós estamos vivendo aqui, nesse tempo moderno, nesse tempo atual? E aí entra exatamente uma pergunta que nós devemos responder com muita clareza. Diante desse quadro, diante dessa situação, qual é o papel do crente? O que o crente tem que fazer? Qual é o nosso papel diante de tanta corrupção, de tanta violência, de tanta imoralidade, de tanta espiritualidade fraca, vazia,
sem Deus, o que o crente tem que fazer? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem que orar. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude? Irmãos, isso é muito sério, porque se ver crentes no momento moderno, contemporâneo, se aliando a essas questões, pensando igualzinho o mundo pensa, pensando e se comportando igualzinho o que aquela pessoa que não tem Deus no coração se comporta. E aí Abacuque está perguntando: até quando? Até quando, Senhor? E é exatamente nessa linha de pensamento que eu quero trazer a tua memória, o teu coração, para nós pensar um pouco sobre essa história. Será que nós temos fé suficiente e dependência de Deus? Eu falo eu e você. Tudo isso está acontecendo. Será que a nossa fé está sendo abalada? Ou será que a nossa fé está sendo, de fato, de verdade, fortalecida no Deus da nossa salvação? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua confiança? Como é que está a tua dependência diante de Deus? Como é que está a sua vida? Será que você está murmurando? Abacuque está só perguntando aqui: Senhor, até quando? Até quando? E aí esse contexto atual nos leva a refletir muito. Porque se nós não tivermos firmado na palavra, nos conceitos, nos princípios da Bíblia, seremos engolidos pelo mundo. Porque o mundo vem forte, vem querendo te derrubar, vem querendo confundir a tua mente, confundir o teu coração, a tua fé. Se você não tiver princípios bíblicos na tua vida, você vai ser engolido nesse mundo moderno e contemporâneo que nós estamos vivendo hoje. Abacuque não está aqui satisfeito com a situação. Abacuque aqui está inconformado com a situação do povo de Judá, daquela situação, daquele contexto. E aí, o livro de Abacuque nos faz exatamente pensar que esse livro, nesses 3 capítulos, se divide pelo menos em 3 partes. O livro de Abacuque se divide nessa primeira parte, aí, no capítulo 1, nós encontramos o juízo de Deus sobre Judá, e entra no capítulo 2, nós encontramos aí o juízo de Deus sobre os caldeus, e nós encontramos aí no capítulo 3 de Abacuque, isso é a divisão do livro de Abacuque, exatamente a exaltação de Deus pelo profeta. E aí veja só, toda essa situação está acontecendo, mas pasme vocês, ainda vai complicar a situação, porque Deus levanta os caldeus, os babilônicos, para ir contra Judá. E aí, meu querido irmão, se não estava nada comum ou normal, o negócio fica mais complicado ainda. Deus levando caldeus para ir contra Judá. Como é que pode isso? E aí, Abacuque começa a perguntar: até quando, Senhor? Quando você faz a leitura, e eu quero que você saia daqui motivado para chegar em casa e fazer uma leitura assim, muito simples de Abacuque, leva 5 minutos, para que você compreenda exatamente esse contexto. Deus levanta os caldeus. E agora? O que o povo de Deus tem que fazer? E aí, nós encontramos aí no capítulo 2 e assim por diante. Amém? É possível os irmãos compreenderem dessa forma? Vamos para frente, então? Eu não vou me prolongar, porque eu quero dizer para você que nesses tempos que nós vivemos hoje, nós precisamos aprender com esse livro, com Abacuque, com o povo de Deus nesse contexto aqui. E eu quero dizer para você que nós trouxemos aqui pelo menos 4 experiências ou lições da vida do livro de Abacuque para nós refletirmos e pensarmos um pouco. E aí eu pergunto a você, se você estivesse lá, no meio do povo de Judá, você é judeu agora, e vendo os inimigos vindo contra você, sabendo que foi Deus quem enviou, o que você ia fazer?
lá em Judá. Estou dizendo aqui não. Você ia fazer o quê? Hã? Responde Deus. Muito bem, responde Deus. Você ia continuar amando a Deus? Amém? Amém? Então, amém. É isso mesmo. E fale o amém com convicção, com certeza, no seu coração. Porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas circunstâncias da vida têm feito irmãos esfriar na fé. Situação menor do que essa de Abacuque. Pessoas que passam, vão embora e não dão nem satisfação, e assim por diante. Eu quero convidar você a exatamente nós pensarmos nessas 4 experiências de Abacuque aqui. Vejam só. Primeira delas, está aí, minha querida. Primeira lição. Olha lá. Vamos ler? Em tempos de dificuldades geram, mais uma vez, em tempos, isso é natural do ser humano, reclamar, né? Não é verdade? Nós reclamamos. Quer ver? Suponhamos que você não tem bicicleta e você ora, Senhor, eu quero uma bicicleta, e Deus te dá uma bicicleta. Aí você fala, Deus, eu quero agora um carro, Deus te dá um carro. Você sempre vai estar insatisfeito com a situação. E aí, por essa natureza humana, nós temos a tendência de muitas vezes reclamar, porque as coisas acontecem. Então, a questão aqui que nós encontramos no versículo 2 e 3 de Abacuque é exatamente isso. Esse questionamento. E quantas vezes você já não questionou com essa sua vida espiritual que você está levando, Senhor, o porquê que eu estou sofrendo tanto dentro da minha casa, o porquê que eu estou sofrendo tanto dentro do meu trabalho, o porquê que alguém está me perseguindo dentro da igreja. Não tem isso não. Vou pular essa parte, desculpa, da minha mente. Não tem nem perseguição dentro da igreja, não. Então, o meu vizinho está me perseguindo, por que isso, Deus? Nós questionamos. Isso faz parte de nós. E quando as coisas ficam mais complicadas, ficam difíceis, a nossa tendência é questionar mais ainda. Porque a tendência é nós não aceitarmos o que estamos vendo. E aí Abacuque começa exatamente nesse capítulo 1, fazer essas questões, esses questionamentos, essa situação. Senhor, o negócio está complicado. Deus, tudo está complicado, nós estamos sendo oprimidos. A injustiça é muito grande, Senhor. E aí, meus irmãos, Abacuque começa a questionar, porque faz parte do ser humano. E essa é uma questão interessante, porque em meio a essas dificuldades, Deus sempre está nos levando a acreditar mais e mais nele. Eu não sei, a nossa linha, pastor Liai, pastor Joelton, a nossa linha escatológica é pré-milenista, né, pastor? Congregacional. A nossa linha escatológica, nos nossos 28 artigos, é pré-tribulacionista também, não é isso? Muito bem. Eu abraço muito forte essa linha. Eu abraço muito forte porque eu não sei, eu não fui feito para sentir dor. Eu não sei se seria capaz de sentir dor na grande tribulação. Porque tem linhas de pensamento que diz que a igreja passa pela grande tribulação. Eu já acho que já estou sofrendo demais aqui para sofrer mais ainda. Então, acredito eu, posso estar enganado, não sei. Teologia se escreve a lápis exatamente para depois se apagar. Mas eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação. Se o negócio está tão feio nesses tempos modernos, imagina na grande tribulação. Imagina na grande tribulação. E veja só, queridos, o pré-milenismo vai falar exatamente que os últimos tempos vão ser difíceis. E a Bíblia vai dizer isso. Os princípios das dores. A Bíblia vai nos falar categoricamente sobre essas questões difíceis dos últimos tempos. O amor de muitos vai se esfriar, a fé vai se esfriar,
vão brigar um com o outro, pai com filho, filho com pai, não tem isso na Bíblia. E isso não está acontecendo. E as coisas vão complicando mais ainda. As coisas estão indo de mal a pior. Convicção. Sabe por quê, meu irmão? É isso mesmo. Porque se você abrir agora no seu celular, aí, e colocar assim, crentes perseguidos, você vai ver exatamente, minha irmã, crentes sendo degolados lá no Afeganistão, lá no mundo muçulmano. Você vai ver os crentes sendo amarrados numa gaiola e jogado dentro do mar para morrer, afogado ali dentro daquela gaiola, assim, em desespero. Ainda que venha tudo isso, mas nós vamos permanecer firmes em Deus. Ainda que venha toda essa violência, ainda que venha escassez, ainda que venha dificuldade, mas vamos permanecer firmes com Deus. E a nossa confiança está em Deus, não está em homens, não está em carro, em cavalo, está em Deus, porque nós dependemos de Deus. Amém? É isso que nós precisamos cultivar dentro de nós, a nossa fé, a nossa confiança. E aí Abacuque, com todas essas questões todas, ele começa a questionar diante do Senhor. E aí, amados, essa é a primeira lição que eu quero que você entenda, porque Abacuque aí, nós temos aí no versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 13, 14, 17, só alguns versículos que Abacuque mostra esse questionamento e que não está conformado, está inconformado com essa situação que eles estão vivendo ali. Portanto, mas Deus sempre age em tempos difíceis. E aí a palavra de Deus vai dizer, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É fácil dar graça quando só tem feijão com farinha para você comer em casa? A semana toda? É fácil? Não tem nem o ovo frito, que agora estão dizendo que o ovo é muito bom para a saúde. Eu estou até me alegrando, estou comendo até mais ovo. Eu tinha cortado o ovo, sério, por causa do colesterol. Agora, o ovo faz muito. Eu estou comprando mais ovo agora. Toda semana estou comprando ovo. E quando não tem ovo? O ovo é um alimento barato, né? E faz bem para a gente, rapaz. Quando não tem nenhum ovo para você comer com arroz e feijão, você dá graças a Deus? Veja só, Romanos capítulo 12, no verso de número 2, vai dizer para nós que essa é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Primeira lição que nós aprendemos é que em tempos difíceis vêm esses grandes questionamentos. E aí a gente pergunta porque a gente é humano, limitado, e a gente precisa entender. Essa foi a experiência de Abacuque naquele contexto. E aí nós vamos mais para frente. E mais na frente nós encontramos aí o quê? Uma segunda experiência de Abacuque. Eu estou falando experiência porque eu gostei muito desse livro de Abacuque. Segundo, nós não vamos ler todo o livro, a gente está só passando e passeando para a gente aprender. Olha lá, vamos ler? Muito bem, mais uma vez. Muito bem, deixa eu falar para você. A melhor oração que brota do nosso coração, da nossa mente, é aquela oração em tempo difícil, sabia? E que ela vem e nos quebra, e nos faz nos ajoelhar diante de Deus e chorar diante do papai. Irmão, né? Essa é a melhor oração. E em tempos de dificuldade, sempre tem que nos conduzir a esse momento de oração, porque oração é sinal de dependência e confiança de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17. Você sabe, orai. Vamos lá, esse texto é muito grande, né? Vamos ver se a gente consegue falar de cabeça, vamos lá? Orai sem cessar. Onde é que está escrito isso? 1 Tessalonicenses 5, 17. Mais uma vez. Orai
Memorizou o texto? 5,17. Decore esse texto. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ler a Bíblia. Com 100 anos, você vai conseguir? Tem catarata, nem o óculos te ajuda. Então, decore a Bíblia agora, enquanto você consegue. Memorize. Orai sem cessar. Abacuque perseverou em interceder, em orar, em buscar a Deus. E aí, veja só, querido. No capítulo 1, nós já estamos chegando aí para frente um pouco. No capítulo 1, Abacuque começa a questionar. E aí é muito complicado para nós, quando a gente ora, e as coisas não estão acontecendo, ora, e não acontece nada, absolutamente nada. E aí é muito ruim quando você não ouve a voz de Deus, você fica desesperado, ansioso, você fica, meu Deus do céu, eu não sou mais nem crente, você pensa muita coisa na sua vida, Deus silencia, e Abacuque começa a perguntar, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai agir por nós? E Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio, quando Deus não responde nada, o que você tem que fazer? Continuar orando. Agradece e continue orando. Quer ver? Veja só. Em silêncio ele responde, é verdade. Mas quando ele não quer responder, continue orando. Isaac, lá em Gênesis. Isaac casou com Rebeca, com 40 anos, e foi ter filho com 60 anos. Passaram 20 anos. Como é que era a Rebeca? Estéril. Não podia. E Rebeca orou, e Isaac orou pela sua esposa, diz o texto. E depois de 20 anos, nasceu quem? E não veio um, não. 2, veio gêmeos. Esaú e Jacó, não foi isso? Mas demorou 20 anos, mas ele continuava orando pela sua esposa. Então continue a orar, continue, Deus está em silêncio, permaneça orando, fale, e veja só, e vocês sabem muito bem disso, há um tempo entre Malaquias e Mateus, aquele período interbíblico, Deus ficou lá, e a história, alguns teólogos falam que esse foi o período mais tenso, mais negro da história, 400 anos, até Malaquias, até Mateus, até Jesus vir e se revelar. Deus fica em silêncio muitas vezes, mas continue a interceder, continue a confiar, continue a exercer sua fé, orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Por muitas vezes os nossos planos vão ser frustrados. Provérbios 16, versículo 1 vai dizer isso. Mas precisamos insistir em oração. Portanto, meus irmãos, em tempos difíceis, oremos. Os tempos difíceis nos levam a orar. Na nossa cidade, nós temos passado tempos difíceis. Eu estou experimentando um tempo muito delicado. E quando você olha assim, Deus, me dá uma luz aí, porque o negócio está difícil. Está difícil, irmãos. A gente tem quarta e domingo. O mês passado, por exemplo, a última experiência, quarta-feira à noite, a gente estava lá dando estudo. As quartas-feiras é estudo para a igreja. Estávamos falando exatamente sobre esse foco evangelístico. A gente está entrando agora nesse módulo de evangelização. E aí, quando foi 8h40, aí começam os tiros. Aí vocês estão assim, tranquilo? Daqui a pouco o celular começa a tocar. Os parentes ligando. Está tendo um tiro. Aí os irmãos já ficam apavorados. Aí já perde. Vamos terminar o culto. Vão em paz, que Deus abençoe. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempo difícil nós estamos passando lá. Hoje está mais difícil do que no início, quando o trabalho começou, lá no Belém. Está mais difícil agora do que no início, porque no início sempre é difícil, né? O início é complicado. Hoje está mais difícil do que quando nós iniciamos. Mas os irmãos têm perseverado, os irmãos têm sido fiel. Algumas pessoas nós perdemos esses 2 anos, o ano passado, esse ano, foi tempo assim, só de perder pessoas, as pessoas vão embora da cidade, vão para outros bairros,
Nós temos irmãos espalhados. Acho que aqui de vez em quando você recebe alguém que é do Belém, que mora aqui na cidade, que fica aqui, a PNL recebe, o pastor Marco recebe, gente que estão lá e assim por diante. Tempo difícil nós estamos passando. E nesse tempo difícil precisamos fazer o quê? Os tempos difíceis nos conduzem à oração. Vamos orar mais? Vamos orar? A nossa arma é a oração, meu irmão. Tempos difíceis nos leva a orar. Eu quero lembrar de você de duas pessoas. Você deve lembrar aí de Neemias. Neemias capítulo 1, no verso 3 e 4. Que tempo difícil Neemias estava passando. Tempo difícil. Neemias, ele foi com propósito para fazer os muros. Perseguição, os inimigos se levantam. E você conhece um pouco da história de Neemias. No verso 3 e 4, vai dizer que Neemias intensificou as orações. Orou, e Deus respondeu às orações de Neemias e concluiu a obra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar de todo o coração. Não tem isso o texto? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós precisamos orar em tempos difíceis. Não só em tempos difíceis, mas no tempo de alegria. Tempo tranquilo. Nós encontramos também Moisés. Êxodo 33, naquele momento no deserto, conduzindo o povo. O povo, engraçado, o povo se levanta contra Moisés, contra a liderança de Moisés, e o negócio, o que Moisés vai buscar a Deus, vai orar. Chega um momento no capítulo 33 que Moisés vai dizer exatamente o seguinte: Deus fala para Moisés: Moisés, vou mandar os anjos, o meu anjo lá com vocês. Não era qualquer anjo, era um anjo forte. Imagina um anjo forte, aquele cheio de bomba, forte, com a arma para ir na frente, para guerrear. Imagina, era forte o anjo. Mas Moisés falou o seguinte: Senhor, eu não quero anjo, eu quero a tua presença, e se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. E Moisés continua, intercede diante do Senhor, naquele momento difícil, naquele deserto. Tempo difícil, nós precisamos buscar a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a outra questão que eu quero compartilhar com você sobre esse livro de Abacuque aí. E aí, eu quero te chamar a atenção para essa terceira experiência aí. Terceira experiência. Na terceira experiência, nós aprendemos o seguinte, vamos ler? Tempos difíceis produzem expectativa. Às vezes não tem. Às vezes vem um desespero. Às vezes vem um choro. Às vezes vem a agonia da alma. Mas em tempos difíceis, nós podemos aprender com Abacuque, que tem expectativa. Tem. Porque veja só, e eu quero agora te convidar a ler pelo menos o capítulo 2, versículo 2 e 3, de Abacuque. Vamos ler? É possível fazer essa leitura em conjunto? Amém? Leiamos então, Abacuque 2 e 3. Oh, aleluia. Amém? Lá no capítulo 1 nós encontramos Abacuque questionando, e nesse capítulo nós vamos encontrar Deus dizendo, olha, os caldeus vão contra vocês, hein? Se prepara aí, vou mandar inimigo contra vocês. E essa palavra de Jeremias também,
Lá na época vocês sabem como é que foi essa questão. Mas chega aqui nesse capítulo 2, Deus não abandona os seus. Deus não vai te abandonar, meu irmão. O inimigo vem. E aí vamos ler alguns textos. Você lembra do Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência, e ele... Glória a Deus. Você lembra do Salmo 33, verso 18 até o verso 22? Vamos ler? Salmo 33. Você vai lembrar. Olha aí. Vamos fazer essa leitura junto também. Salmo 33. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrares a alma da morte e no tempo da fome conservares a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio escuta. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como registro. Aleluia. Glória a Deus. Seja sobre nós a tua misericórdia. Nós precisamos ter expectativa, porque tempos difíceis produzem expectativa. Nós precisamos viver essa expectativa. E esse apenas são 2 textos que eu trouxe aí para nós, apenas dizer: Senhor, eu dependo e confio em Ti, a minha confiança está em Ti. E aí, amados, você que está em Abacuque, o versículo 1 do capítulo 2, alguém pode ler para nós? Abacuque. Oh, aleluia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meu Deus do céu. O texto está bem claro. Obrigado, pastor. Ele vai orar porque ele sabe que Deus vai responder. Ele vai orar porque tem uma expectativa no coração que Deus vai agir. Deus age. Deus trabalha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Abacuque questiona. Abacuque fala que isso vai nos conduzir à oração. Tempo difícil nos conduz a momentos de oração. E esses tempos difíceis também vai nos conduzir a grandes expectativas, porque Deus vai fazer o milagre. Deus vai agir em nome de Jesus Cristo. E aí eu quero conduzir para você, como eu falei que são 4 experiências de Abacuque, eu quero ir para o último momento agora. Tempos difíceis exigem dependência do Senhor. Vamos repetir? Tempos difíceis exigem dependência do Senhor. Abacuque tinha consciência, e aí já estamos no capítulo 3. Abacuque tinha consciência de que somente o Senhor poderia intervir naquela situação. Quero deixar um pouco Abacuque, mas eu quero que você vá lá para Abraão, só para a gente usar um pouco aqui. Gênesis 22. Que tempo difícil para Abraão, hein? Você aí. O texto vai dizer que Deus fala com Abraão. Agora, para Abraão discernir a voz de Deus naquele momento, meu querido, é muita intimidade com Deus. Porque Abraão diz: olha, Deus fala: Abraão, olha, leva o teu filho. O teu único filho. Porque Abraão tinha outro filho, mas o único filho da promessa. Então não tinha como errar. É aquele lá. E Abraão prepara tudo, irmão. Prepara a lenha, o jumento, os servos, levou tudo. O facão lá, o negócio para fazer o sacrifício, tal. Tinha tudo. Para Abraão tinha tudo. Mas no meio do caminho, Isaac
pai, está faltando o cordeiro aí. Aonde está? Abraão, Deus proverá, meu filho. Vamos continuar caminhando. Bebe uma águazinha gelada aí. É muita fé. Bebe uma águazinha gelada, que está com gelo ainda, o sol está forte. Bebe uma águazinha e vamos embora. Vamos subir esse negócio aqui. Já não? Mas vamos colocar um pouco de gelo, só para melhorar um pouco o coração. Não tinha nem gelo, estava até quente por causa do sol. Vamos caminhada. Ah, meu Deus do céu, Deus proverá. Agora você consegue imaginar o coração de Abraão? É muita fé. Porque se você não tem fé, você treme na base. Se você não tiver confiança e dependência de Deus, você fica para trás. E Abraão vai exatamente sacrificar o seu filho. Ele vai, ele chega lá, ele prepara tudo, o fogo lá está aceso já. Está faltando o cordeiro, pai. Aonde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Eu não sei quantas vezes Abraão chorou, não sei. Não sei se ele chorou. Mas tem que ter muita confiança em Deus. E dependência de Deus e convicção. Porque confiança é você ter convicção, expectativa de que Deus está no governo. Deus está na frente. Deus não abandona ninguém. Nós somos dependentes dEle. Nós descansamos nele. A nossa fé está em Deus. Portanto, vamos esperar nele. E você sabe da história de Isaac. Deus providenciou o cordeiro. Em tempos difíceis, nós precisamos depender totalmente de Deus. E aí eu quero te levar agora exatamente no capítulo 3, no verso 16 até o verso 19. 3, 16 até o 19. Vamos ler todo mundo junto? Leiamos então o verso 16. Pode sentar. Ainda que não tenha, todavia, eu tenho que confiar em Deus. Ainda que Deus não esteja respondendo, mas eu preciso confiar em Deus. Ainda que Moisés, quando disse, Senhor, só saio daqui se o Senhor for comigo, em Êxodo 33, do verso 12 até o verso 15, Moisés está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, Tu és a minha fonte, é o Senhor. E Neemias, de repente, com toda aquela dificuldade que ele enfrentou, naquele grande desafio, no capítulo 2, no verso 20, Neemias vai declarar, Senhor, eu confio em Ti, eu dependo do Senhor. Meu querido, diante das dificuldades existentes no contexto atual que nós vivemos, nós dependemos somente de Deus. João 15, no verso 5,
Jesus vai dizer: sem mim, nada. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 57. Sabendo que o vosso trabalho, vamos lembrar mais uma vez? Sedes firmes, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deixa eu só colocar aqui para você. Eu acho que nós colocamos aí, minha secretária, sobre o fortalecimento da confiança e dependência de Deus. Eu acho que eu coloquei na projeção. Primeiro, nós precisamos fortalecer a nossa confiança e dependência de Deus por meio da comunhão nele, em Deus. Em Deus. Nós precisamos fortalecer o nosso coração e a nossa dependência por meio da oração. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança e a nossa dependência pela palavra de Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa dependência e confiança por meio dos exemplos de pessoas que confiam plenamente em Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança e dependência de Deus por meio das nossas próprias experiências com Deus, experiências firmes. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você o seguinte: você está vendo aquela imagem ali? Hã? Já trocou? Deixa aí. Aquilo ali foi na Romênia. Um terremoto aconteceu. E essa história nos ensina algo muito importante. O pai sempre falava para o filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E aí, certo dia aconteceu esse terremoto. O menino estava na escola. Naquele exato momento, o terremoto aconteceu. Ele correu assim para as vigas, juntamente com os colegas, e conseguiu ficar ali. E imediatamente avisaram lá o corpo de bombeiros, chegaram e começaram a cavar. E o pai chega desesperado rapidamente, e para surpresa do pai, quando eles começam a cavar, eles começam a perguntar: tem alguém aí? Aí ele ouviu algo assim: haja o que houver, nunca vou te abandonar. Naquele momento, eles começaram a procurar. E o menino estava lá, com algumas crianças. E aí, amados, as crianças chorando, e o menino falou para as crianças: calma, o meu pai me falou, haja o que houver, não vou te abandonar. Daqui a pouco o menino chega, o pai chega, e o menino ouve a voz do pai: meu filho, não tenha medo, papai chegou, haja o que houver. Essa história nos faz lembrar exatamente daquilo que Deus fala para nós. Ainda que não tenha ovelha no curral, ainda que a figueira não dê o seu fruto, Deus está conosco. Deixa eu te contar outra história. Aí, minha secretária, tem um rapaz numa corda bamba? Tem? Tem a outra também? Olha aí. Deu para perceber, gente? 426 metros na corda bamba. Maravilha? Deixa eu te contar uma história. Isso é maravilhoso. O camarada passa, recebe aplausos, muito bom.
E esse camarada aí, na corda de aço, passou. A multidão alegre, entusiasmada, aplaudindo. E depois que ele faz a travessia, uma senhora, no meio do povo, chega próximo desse rapaz aí e perguntou: como é que você conseguiu isso? Aí ele começou a perguntar: a senhora acredita que eu consiga atravessar novamente? É claro, respondeu a mulher. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Claro, sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão e uma pessoa dentro do carrinho de mão? A senhora: sim, eu tenho certeza absoluta, porque eu acabei de ver você atravessando. Eu acredito, eu tenho certeza disso. Então, disse o homem àquela senhora: por favor, me ajude agora nesse número. Entre nesse carrinho aí. Ela respondeu: de jeito nenhum. De jeito maneiro. Falar que acredita é fácil. Na hora da prática, o negócio muda. Terminou aí? Não tem mais nada, não? Tem. Obrigado, minha querida. Coloca aí para a gente ler junto. Essa é a minha conclusão. Deus é Deus. Vocês estão com fome? Vamos ler isso aí? A confiança em Deus é especialmente válida em circunstâncias adversas e em situações difíceis. Primeiro, é preciso confiar em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Salmos 23, 4. 2. É preciso confiar em Deus, ainda que o exército se acampe contra mim. Salmo 27, 3. É preciso confiar em Deus, ainda que as águas tumultuem e despejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, verso 3. É preciso confiar em Deus, ainda que a figueira não produzam frutos, e as ainda que não haja azeitona para apanhar nem trigo, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais. Abacuque 3,17. Vamos orar. Essa é a palavra de Jesus para nós nessa manhã. Não é difícil falar de confiança. Falar de confiança, a gente poderia falar muita coisa aqui. Mas a gente tem que sair do campo da teoria e ir para a prática agora. Deus conhece plenamente a tua vida, a tua família. Deus sabe, eu queria encerrar nesse momento, exatamente orando com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Haja o que houver, confie em Deus. Em tempos difíceis, precisamos depender de Deus. Em tempos de alegria, de riqueza, de fortuna, confie. Mas os tempos difíceis sempre nos ajudam a amadurecer na vida. Nos molda de uma forma muito especial diante de Deus. De repente você veio aqui e está passando por um momento difícil na tua vida. Difícil, e esse momento difícil tem causado dor, desespero na tua vida. Meu querido, continue a confiar em Deus. Continue a depender de Deus. Continue nessa luta, nessa batalha. Siga em frente. Erga a sua cabeça.
Vamos em frente, porque Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós?